E aí, galera do canal Raiz Flow 80, beleza? Chegando aqui na área, já pedindo o teu like aí, ó, compartilha, assina o sininho aí que tem notícias e informações do Flamengo pra você. Lembrando que ontem teve partida do Flamengo fatídica, temos muita coisa pra falar sobre a partida de ontem, rapaziada, muita coisa. Eu tô de ressaca daquela partida de ontem contra o Corinthians, entendeu? Vamos falar de arbitragem, vamos falar do Flamengo também, que não vamos só botar a culpa na arbitragem, não, tem coisa do Flamengo aí que precisa ser melhorada, obviamente, e a gente vai falar sobre isso. E não esqueça, vamos que vamos agora pra gente saber as notícias do Mengão. Valeu, galera? Ontem, Flamengo e Corinthians fez uma partida fatídica, meu Deus, devido à arbitragem. Mas primeiro a gente vai fazer os cálculos do Flamengo, depois a gente fala de arbitragem, tá? O Flamengo tá aí na quarta colocação, né? Somou um ponto, jogou fora de casa. Vamos ter que falar que o jogo foi um jogo heróico do Flamengo, não vamos tirar esse mérito. Por quê? Porque além do Flamengo ter jogado fora de casa, o Corinthians não é mais um time bobo, né? Um time que a gente ganha a qualquer hora, mal treinado. A gente sabe muito bem, né, quem tá treinando o Corinthians, né, um treinador conhecido aí da torcida do Flamengo. Então, assim, ele não é um time de bobeira, não é um time que você vai ganhar a qualquer hora, entendeu? Então é um time consolidado já, ganhou a gente no último torneio que nós disputamos. Então, assim, não foi um empate também, digamos assim, horrível do Flamengo. Só acho que tem uns pontos que precisam ser falados e a gente vai falar aqui, mas por enquanto estamos falando de colocação. Flamengo somou um ponto, tá com 14 pontos, né? Tá atrás aí de Fluminense, Palmeiras, Bahia, né? Então, assim, lembrando que todos eles, Fluminense, Palmeiras e São Paulo, estão com um jogo a menos. O Bahia já está equilibrado com o Flamengo, 50-50, não tem problema de diferença de jogos. Inclusive ontem o Bahia tomou uma sapatada bonita do Remo de 4. Então sabemos que esses times vão perder pontos ao longo do campeonato, né? Como foi o Bahia ontem. Então a gente tem que ficar esperto para a gente pelo menos somar ponto fora de casa, que foi o que aconteceu ontem contra o Corinthians, né? Sem falar muito da arbitragem, sem falar muito de algumas coisas que eu não gostei do Léo Jardim, mas vamos pensar de uma forma mais abrangente, né? Então o Flamengo jogou fora de casa, jogou com um time bom, que é o Corinthians, somou um ponto, então tá dentro. Ainda perdeu um jogador pro segundo tempo. Então, assim, foi um jogo bem bacana do Flamengo, com alguns pontos que a gente tem que ressaltar aí, né? E já aproveitando, falando da expulsão e tal, coisa e tal, a gente vai entrar no assunto mais polêmico da noite de ontem, que foi a arbitragem, né? O juiz, quem viu o pós-jogo meu ontem, que eu tive que desabafar, que tava aqui entalado, não podia deixar de falar, tá aqui no meu canal aqui no YouTube, acessa lá o vídeo que você vai ver o que eu falei, né, da arbitragem. Aí a gente complementa no dia de hoje, né, o senhor árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, esse é o nome do cara, né, ele tem um histórico muito ruim em jogos do Flamengo, né, então para vocês verem a estatística, em toda a carreira dele, ele disponibilizou mais ou menos uns 6 cartões, 7 cartões. Só que 4 foram pro Flamengo.
entendeu? Então, cabe a nós que somos torcedores, cidadãos, né? A gente tem que pensar alguma coisa estranha aí, entendeu? A expulsão foi grotesca, mas a gente vai falar do VAR daqui a pouco, né? Então, assim, aí fica aquela pergunta, né? Aquela pergunta que não quer calar, né? Que a gente pensa, não pode falar, a gente no calor da coisa até que a gente fala, mas a gente tem que ter cautela para falar, não pode chegar falando que o cara é isso ou aquilo, fez isso ou aquilo. Mas de contrapartida a gente tem que pensar, é incompetência ou está comprometido com alguma coisa que a gente não sabe, né? Porque não é normal essa perseguição com o Flamengo, né? Essa perseguição e ainda por cima, né? O áudio do VAR, ele foi disponibilizado, né? Quem estava no VAR? O Huey, né? Não é um árbitro qualquer, experiente, tarimbado, já conhece, né? Já conhece como funciona o VAR, não é leigo, tá ali há bastante tempo, né? Então a gente sabe que ele tem total capacidade de influenciar. Então o que aconteceu? O VAR chamou, né, o Rodrigo para falar que poderia ter acontecido um equívoco no cartão vermelho. Então ele, o que ele fez? Né? O Huey acionou o VAR e o Rodrigo foi até o VAR para ver, porque aí teve aquela conversa toda. O Rodrigo, eu tô indicando cartão amarelo. Ele foi, não foi por cima, foi com o pé lateral, houve o contato, verifica se ele não tocou na bola primeiro, verifica se houve contato realmente, indica o cartão amarelo, porque não houve uso devido de força. Rodrigo, dá uma olhada. E o Rodrigo insistente em realmente aplicar o cartão vermelho. Então, quem responde essa dúvida? É incompetência? Ou é uma dúvida de comprometimento ali com alguma coisa? Porque se for incompetência, ele não podia nem apitar. Precisa de treinamento, ele precisa de algum curso, reciclagem, né? A FIFA e a CBF já estavam realmente já reciclando seus árbitros aí, né? Mas aí fica o questionamento. Juiz erra, juiz não erra? Juiz não pode ser investigado? Se jogador pode, né? Paquetá foi, Bruno Henrique foi, né? O que nessas instituições de futebol endeusam os árbitros de uma tal maneira que eles não erram de maneira nenhuma, né? Tem a conduta deles ilibada mais do que um juiz do STF. Se ligou? Então, fica aqui nosso questionamento, entendeu? Pelo menos o meu questionamento de saber o que aconteceu, né? Se não for incompetência, vamos investigar o amigo aí, né? O Rodrigo José Pereira, vamos investigar o amigo. O que está acontecendo que ele dá 4 cartões vermelhos? É 2 vezes mais a quantidade de cartões vermelhos do que ele deu para outro time. Tem alguma coisa errada, que não está certa aí, alguma coisa errada. Então eu acho que deve-se, pelo menos, fazer uma verificação nesse amigo aí, para ver se ele tem todos os cursos, né? Vamos por esse caminho primeiro, ver se tem todos os cursos, se está apto, né? Para apitar os jogos, né, do Brasileirão, da Série A. E vamos confiar que a FIFA e a CBF aí tem a competência devida para punir
afastar ou qualquer outra coisa, porque na minha concepção era isso que deveria acontecer. É unânime, né? Saiu na TV, saiu nos maiores canais, todo mundo, Mengão melhor, paparazzo rubro-negro, né? Quem acompanha o futebol aí sabe que tá todo mundo indignado e tá falando um montão de coisa. É que eu aqui não tenho assessoria jurídica, então não posso falar o que eu quero sempre. Ontem eu falei, chutei o balde, mas hoje eu não vou falar não. Entendeu? Então assim, vamos dar uma olhadinha nesse caso aí, que é um caso que precisa ter uma atenção especial, nesse amigo aí, nesse árbitro aí. Galera, mas vamos comentar sobre, tirando a parte da arbitragem, né? Eu acho que a gente precisa falar de certas coisas do Flamengo. Concordo com algumas coisas que amigos do outro canal falaram e outras eu discordo, né? De contrapartida, né? Eu sou bem realista, de certa forma, então eu verifiquei certas coisas e vou comentar com vocês aqui. Depois da expulsão, né? Não, antes disso vamos falar da escalação, bem antes, né? Da escalação. O que o Léo Jardim tem contra o De La Cruz? Se alguém sabe, comenta aí. Se alguém está inteirado de alguma coisa, exceto que o De La Cruz tem aquele problema de joelho, carga muscular e tal. O De La Cruz se entrega, foi substituído, jogou muito bem ontem. Tem uns piques lá que realmente eu vejo que ele é um Mengão personalizado pela raça que ele tem, corre atrás, entendeu? O que aconteceu que ele não foi escalado, né? O que aconteceu que optaram pelo Everton Araújo e não optaram por ele, se ele tem experiência? Já foi falado desde o início da semana passada que o Corinthians já estava esperando essa partida há uma semana, estavam ansiosos, pouparam jogadores, fizeram tudo que podiam fazer para que essa partida se decorresse pela parte do Corinthians em mais alto nível possível. Por que o Flamengo não se atentou a isso aí? Por que o Flamengo não se atentou a isso? Botou jogadores experientes. Para mim, esse foi um ponto negativo do Léo Jardim. Sim, ele não deveria ter botado o Everton Araújo, que vacilou no gol do Corinthians. Ele hesitou ali em pegar a bola na jogada, ficou perdido. Bote o replay que vocês vão ver. Né? Talvez se tivesse o De La Cruz ali, ele faria uma falta, aconteceria alguma coisa e não deixaria a jogada prosseguir. Né? Primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Depois que o Flamengo fez o gol, primeiro gol, aos 3 minutos da partida, o Flamengo se achou soberbo da partida. Achou que podia fazer o segundo, terceiro, quarto a qualquer momento. Sim, aconteceu em outros jogos e tal. Mas a gente estava pegando times que favoreciam isso, cara. Times que não tinham o treinamento que tem o Corinthians, nem jogadores que tem o Corinthians. Cedeu Remo e tal. Não dá pra comparar, gente. Não dá pra comparar. Então, assim, o baixo desempenho do Flamengo, depois do segundo gol, fez com que o Corinthians fosse pra cima do Flamengo. Pô, isso não pode acontecer. O que o Léo Jardim tinha que ter feito? Ô, pessoal, continua marcando da mesma forma. Pressão aí. Não deixa eles subirem as linhas. E foi o que aconteceu, né? Então, esse é um ponto, esses são os pontos, né, que precisam ser salientados, independente do que aconteceu, né, com o juiz da partida, né. Uma terceira coisa, eu faria a seguinte substituição: depois da expulsão, perdemos o Everton Araújo. Caraca, corrige a rota, meu amigo. Tira o Pedro, que não era muito jogo pra ele, não fez nada quase no jogo. Tirava o Pedro, botava o De La Cruz. Moleza. Aí o que faria?
botava o Arrascaeta no meio, botava o Paquetá pra lá, pronto. Resolvido o problema. Não ia ter problema nenhum, a gente ia continuar com o Samuel Lino, lá na esquerda, jogava a Arrascaeta no meio e Paquetá na direita. Mas o cara quis inventar, pô. Eu faria isso. Tirava o Pedro, tirava um cara lá da frente, porque a gente tem todos os 3 caras ofensivos, Samuel Lino é ofensivo, o Arrascaeta é ofensivo e o Paquetá é ofensivo. Aí vamos falar que o Arrascaeta não deu o passe pro Samuel Lino. Cara, coisa de jogo, cara. Meu Deus do céu, tudo bem, foi uma tomada de decisão errada, mas foi uma jogada que o Arrascaeta fez errado. Se o Arrascaeta faz aquele gol de voleio lá, todo mundo ia ficar, ó, pianinho, caladinho, ó. Não ia falar nada do Arrascaeta. Porra, eu tenho que analisar o jogo todo. Não tô analisando o momento. Porra, ele podia ter dado o passe lá, não deu. Porra, acabou com o jogo. Não, não é assim. Eu achei que o Arrascaeta jogou bem. Entendeu? Defensivamente também. Deu uns piques lá que dava marcação em cima. Lá em cima, no campo do Corinthians. Logicamente, ele não tá naquele desempenho que a gente viu ele no ano passado. Me aponta um jogador que joga todos os anos com em alto rendimento 100% da sua carreira todos os anos. Não dá. Até Zico, tinha anos que ele fazia mais gol, tem anos que ele faz menos gols, dava mais assistência. Não dá para ser todo 100% o tempo todo, né? Vai ter que cair uma parte. Se não cair, vai dar contusão, gente. É músculo orgânico, não é máquina não. Até máquina aí, pô, tu roda o motor aí, entendeu? Acontece de repente tu não bota óleo, bota água, pô, dá um problema no motor, tem que fazer motor não sei quantos mil quilômetros aí, pô. Então, não acho que seja dessa forma. Vamos ter uma pausa agora para a data FIFA, né? O jogo agora contra a Croácia e a França, e a gente só volta no dia 2/4, tá? Jogo contra o Bragantino aqui dentro, quinta-feira, 9h30 da noite. Então, só no dia 2 de abril que a gente vai voltar a fazer as nossas lives de resenha aí para o jogo do Mengão, né, galera? Que a gente vai estar preparado. E, galera, o último assunto de hoje, sub-20 do Flamengo decepcionou, galera. Eu vi todo o jogo. A galera podia ter sido mais incisiva. Tem bons jogadores. Cara, você comparava ali os jogadores do Chile, né? Contra o do Flamengo. Caraca, os jogadores do Flamengo muito mais fortes, muito mais, digamos assim, muito mais bem preparados. Os caras franzinos, parecia um palito que encostava, os caras caíram. Como é que eles deram mole de tomar aos 40 e poucos minutos um gol, cara? Meu Deus do céu, olha, isso é falta de concentração, gente. Muitas jogadas que o galera do Sub-20 podia ter feito para concretizar. Sabe aquele jogo que eles... É tipo soberba, acho que vai ganhar a qualquer momento, dá o passe errado, aí não corre certo, aí não corre, não faz... Entendeu? Eu achei isso da galera Sub-20. Podia ter ganho, tem time para isso. Mas eu acho que eles caíram pela orgulho e soberba, que realmente perderam um título aí internacional, no final, e vai ser vice pro Chile. E é isso, galera. Segue aí, aciona o sininho, vamos que vamos, e valeu, até amanhã.